A estratégia da Rússia dentro da Ucrânia é simples: colocar o máximo de soldados possível na linha de frente para desgastar as defesas ucranianas. Essa estratégia só funciona quando os soldados chegam à linha de frente. Isso não está acontecendo. Algo elimina 90% dos soldados russos antes de chegarem onde Putin quer. Esses soldados estão morrendo antes mesmo de dispararem um único tiro, sendo eliminados antes que a luta sequer comece. Yuri Kotinov revela tudo. O correspondente de guerra russo e blogueiro militar afirmou que a maioria dos soldados russos morre antes de chegar perto de posições para atacar a Ucrânia na linha de frente. Kotinov declara: considere esses números. De 80% a 90% das perdas de pessoal russo ocorrem já na fase de avanço em direção à linha de contato. Não é na linha de contato, mas sim avançando para alcançá-la. Em outras palavras, Kotinov continua: 8 ou 9 de cada 10 soldados em média, 85% são mortos no caminho sem nunca enfrentar o inimigo ou sequer vê-lo. Com poucas palavras, Kotinov expôs o câncer que corrói todo o aparato militar russo. Mais de 1.310.000 soldados russos morreram ou se feriram em uma guerra na qual muitos nem viram o inimigo. Os capachos de Putin lutam contra fantasmas, recebendo ordens para avançar a locais inalcançáveis e sendo eliminados na retaguarda sem sequer disparar um tiro. Não adianta treinar. O preparo não faz diferença para até 90% das tropas russas. Eles só existem para morrer nas mãos de um inimigo que eles nem conseguem ver. E como verá, esse inimigo nem sempre é a Ucrânia. Às vezes, o inimigo está mais perto de casa. Antes disso, há o inimigo que os soldados russos enfrentam à distância. A Ucrânia tem enfraquecido a ofensiva de primavera da Rússia, assim como muitos dos ataques que Putin ordenou anteriormente, porque tornou quase impossível para a Rússia lançar os tipos de ataques massivos que usava para conquistar território no início da guerra. Esses ataques com blindados, artilharia e infantaria causaram grandes perdas à Rússia, mas avançaram. Ao menos as forças russas lutavam contra um inimigo visível, morrendo cientes de que talvez ajudassem seu país a avançar. Agora, nem isso ocorre. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, destacou em artigo de fevereiro de 2025 como a Rússia falhou repetidamente em derrotar a Ucrânia. As perdas massivas que a Rússia sofreu em termos de equipamentos fizeram com que o país não consiga mais sustentar os tipos de ataques que vimos no início da guerra. Na época, a analista do ISW, Christina Harwood, já previa que a Rússia só manteria a guerra contra a Ucrânia se mobilizasse mais pessoas para aumentar seu efetivo. Essa mobilização ainda não ocorreu, mas parece mais provável, pois a Ucrânia adota a estratégia que elimina até 90% dos soldados russos antes da linha de frente. E essa estratégia se baseia em um fato claro. A Ucrânia segue se adaptando, enquanto a Rússia apenas envia mais soldados contra defesas cada vez mais inacessíveis. O campo de batalha mudou muito além do que a Rússia imaginava. Em 2022 e 2023, era possível lançar ataques usando grandes quantidades de blindados. Muito desse blindado foi destruído, mas a Rússia tinha quantidade suficiente e estava avançando. Em 2024, os blindados foram trocados por veículos mais ágeis, como motocicletas. E era possível para a Rússia avançar dessa forma. Em 2025, as motos já eram menos eficazes, mas a Rússia seguia jogando seus soldados no moedor de carne, ao fazê-los se infiltrar por áreas florestais em pequenos grupos. Nesse ponto, um soldado russo tinha muita sorte se conseguisse sequer chegar ao seu alvo. Em 2026, a grande maioria não consegue. E o motivo pode ser resumido em duas palavras que definem o que a Ucrânia criou e dominou durante 4 anos de guerra: zonas de morte. Com o avanço da tecnologia de drones da Ucrânia, as zonas de morte, que já se estendiam por quilômetros além das linhas de frente, ficaram ainda mais profundas e eficazes. A LRT nos levou para dentro dessas zonas de morte em uma matéria de 17 de março, explicando que é por causa dessas zonas que já não existe nem mesmo uma linha de frente clara para os soldados russos alcançarem em grande parte da Ucrânia. As zonas de morte são determinadas pelo alcance dos drones, explica a LRT. No começo da guerra, quando a Rússia avançava mais, os drones FPV alcançavam apenas 5 a 7 quilômetros, ou 3,1 a 4,3 milhas. As zonas de morte continuavam perigosas, mas os soldados russos tinham menos distância para atravessar a pé. E com quase nenhuma ameaça à retaguarda russa, as forças de Putin ainda conseguiam avançar. E então, algo mudou. Os drones da Ucrânia ficaram mais potentes e com maior alcance. O que antes eram zonas de morte que se estendiam por alguns quilômetros, se transformaram em vastas e extensas áreas do território ucraniano
que foram transformadas em terra de ninguém pela presença constante de drones. O alcance dos drones FPV aumentou, tornando qualquer área a até 15 km, ou 9,3 milhas, da linha de frente, uma armadilha mortal para soldados russos. A situação piora para os soldados russos. No fim de 2025 e início de 2026, a Ucrânia incorporou drones de médio alcance ao arsenal. Os sistemas de drones da Ucrânia agora podem atingir a Rússia mais profundamente em sua retaguarda do que nunca. Em algumas áreas, os drones da Ucrânia estão causando estragos a mais de 144 quilômetros, ou cerca de 90 milhas atrás da linha de frente. A Rússia enfrenta um problema duplo. Os soldados enviados para a linha de frente estão sendo abatidos por drones FPV. Na retaguarda, soldados russos morrem em acampamentos e comboios. A Ucrânia também está destruindo centros de comando e controle e a cadeia logística de suprimentos russa, tudo porque desenvolveu drones que voam mais longe e atingem com mais força do que em qualquer outro momento da guerra. Além disso, há a vigilância constante e incessante no céu. As vastas zonas de morte na Ucrânia podem sugerir que soldados de Putin encontrarão muitos pontos cegos para explorar. Existem alguns, quase inevitáveis. Mas os pontos cegos são mínimos, porque a Ucrânia usa ondas em revezamento de drones de reconhecimento que monitoram tudo abaixo deles. Drones de visão aguçada voam tão alto que soldados russos não os veem. E quando há até mesmo o menor indício de movimento, seja de um soldado ou de um equipamento, as imagens são transmitidas de volta para os operadores de drones da Ucrânia, atrás das linhas de frente. Eles empregam as armas necessárias para eliminar a ameaça, enquanto drones de reconhecimento seguem observando. A Ucrânia piora a situação para a Rússia ao lançar contra-ataques inesperados e inteligentes. Já relatamos os avanços impressionantes da Ucrânia na contraofensiva de fevereiro contra a Rússia. De acordo com o Kiev Independent, a Ucrânia libertou cerca de 480 km², ou aproximadamente 185 milhas quadradas predominantemente no sul do país, ao levar as linhas de frente até a Rússia. No entanto, igualmente impressionantes e pouco divulgados são os ataques que a Ucrânia faz contra forças russas em posições que as tropas de Putin consideravam seguras. Veja o exemplo dos soldados escondidos na floresta Serebriansk, leste da Ucrânia, em dezembro. Esses soldados russos estavam a cerca de 10 quilômetros ao sul de Crimina e mais de 8 quilômetros a leste da linha de frente, sem motivo para esperar a ameaça da Ucrânia. Eles achavam que não estavam nas zonas de morte. Em uma incursão impressionante que combinou infantaria, forças especiais e um grande número de drones, a Ucrânia destruiu completamente a posição russa que ficava a quilômetros da linha de frente. A perda total da Rússia foi estimada em 2.000 soldados. O contra-ataque da Ucrânia mostrou que as forças russas nunca estão seguras. A maior parte dos danos e o principal motivo pelo qual 90% dos soldados russos estão morrendo antes de chegar à linha de frente é, obviamente, a Ucrânia. No entanto, há mais fatores em jogo aqui. O inimigo mais próximo de casa das forças de Putin é a própria Rússia. E as forças armadas e a estratégia do país desempenharam seus próprios papéis na situação difícil que os soldados enfrentam agora. Antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Ainda não se inscreveu? Aproveite e aperte o botão agora. Vamos falar de estratégia. A Rússia tentou fazer pequenos ajustes em seus ataques, como vimos antes, ao mudar de ataques mecanizados para ataques com motocicletas e depois para ataques de infantaria. Esses não são bons ajustes. Cada um enfraquece mais a Rússia, mas ainda são ajustes. No entanto, uma coisa que todos têm em comum é que mostram Putin e seus comandantes ineptos dizendo aos soldados desamparados da Rússia que eles precisam avançar. Esses soldados precisam avançar, não importa como façam isso, nem qual seja o custo. Eles estão sendo tratados como recursos descartáveis, e isso, tanto quanto o que a Ucrânia está fazendo, é um grande motivo pelo qual tantos estão morrendo nas zonas de morte. Enquanto falamos, a Rússia está nos estágios iniciais de uma ofensiva de primavera que supostamente levará à queda de Donetsk. Novamente, tudo que a Rússia pode fazer é empurrar suas tropas para as zonas de morte cada vez maiores da Ucrânia. Os dados do primeiro mês da ofensiva de primavera contam a história. Em março, a Rússia sofreu um recorde de 35.351 baixas. Agora pense no que isso significa no contexto da revelação de Kotinok. Desses 35.351 mortos e feridos, até 31.815 nunca chegaram a ver as linhas de frente. Eles morreram antes mesmo de alcançar essas linhas. Isso deixou a Rússia com apenas 3.536 soldados que morreram realmente atacando a Ucrânia. Isso é suicídio estratégico. Mesmo que considere boa a estratégia de Putin de usar a vantagem numérica da Rússia para travar uma guerra de atrito contra a Ucrânia, ela só funciona se muitos soldados chegarem à linha de frente. Isso não está acontecendo principalmente porque a Rússia não consegue criar uma estratégia para superar as zonas de morte da Ucrânia.
Então, a incompetência estratégica da Rússia está alimentando o sucesso das zonas de morte da Ucrânia. Mas outras ações que a Rússia está tomando estão pegando até mesmo seus próprios soldados de surpresa. Quando esses soldados não estão sendo forçados a marchas da morte em direção a uma linha de frente que nunca verão, eles estão morrendo por outros meios. Suicídios e execuções estão se tornando mais frequentes atrás das linhas russas, reduzindo o efetivo de que Putin precisa para tornar eficazes os ataques constantes que ordena. Histórias sobre soldados russos tirando a própria vida estão se tornando cada vez mais comuns, e esses suicídios, às vezes, vêm acompanhados desses soldados levando outros com eles. Em outubro de 2025, o Moscow Times noticiou que um militar russo atirou em um colega e depois apontou a arma para si mesmo e puxou o gatilho. Isso ocorreu na região de Moscou e mostra o desespero causado pela brutalidade das forças armadas da Rússia em quem é forçado a lutar por elas. O Distrito Militar de Moscou do Ministério da Defesa da Rússia tentou tratar o caso como um acidente. Afirmou que o militar descumpriu regras de segurança com armas, causando o tiroteio. Outros relatos indicam que até 5 soldados russos foram feridos. Isso parece mais um ataque descontrolado do que um acidente, e o suicídio depois agravou tudo. Esses soldados nem estavam na Ucrânia, mas já foram afastados da guerra de Putin. Outros morrem pelas mãos de seus comandantes. Em fevereiro de 2026, soldados russos relataram à BBC que viram colegas mortos por comandantes após recusarem entrar nas zonas de morte da Ucrânia. Um deles afirma ter visto uma cova cheia com os corpos de 20 soldados russos que foram eliminados por seus próprios comandantes por se recusarem a obedecer ordens. Isso é soldados suficientes para formar várias pequenas unidades de infiltração usadas pela Rússia na Ucrânia. E isso nos mostra que a abordagem de Putin dentro de suas próprias forças armadas é tão brutal quanto o tratamento dado à carne de canhão que está morrendo por causa dos drones ucranianos, antes mesmo de chegar à linha de frente. Inclua também as deserções nessa equação. A United 24 Media informou em setembro que até 70 mil soldados russos deveriam ter desertado de suas unidades até o final de 2025. Soldados que escaparam da morte brutal, desde que não sejam capturados. Mais importante para a Rússia, são soldados que não podem ajudar nos ataques na linha de frente. Se a Ucrânia elimina 90% dos soldados russos antes da linha de frente, esses desertores deixam a luta antes que Ucrânia ou Rússia tenham chance. E quanto àqueles que ficam e seguem, nada felizes, rumo às zonas de morte da Ucrânia, nem mesmo eles estão sendo tratados com qualquer tipo de respeito pelo exército russo. O Sofrep informa que o grupo ucraniano Artesh afirma que muitos soldados russos estão recebendo rifles soviéticos. Esses soldados estão recebendo AKM e AK-74, que datam das décadas de 1960 e 1970. Pauli afirmou que, inadequados para um ambiente de guerra moderno, esses rifles são propensos a travamentos e falhas de disparo, o que reduz ainda mais a eficácia de combate das unidades russas. Imagine só. Você é um dos 10% sortudos que realmente conseguem passar pelas zonas de morte até a linha de frente. Você levanta seu rifle, puxa o gatilho, entra em pânico quando o rifle trava e acaba morrendo do mesmo jeito. Mesmo assim, você foi melhor que 90% dos seus colegas. A maioria dos soldados russos morre nas zonas de morte da Ucrânia, ou pela brutalidade e inadequação da própria Rússia antes de chegar à linha de frente. Veja o que isso indica sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia agora. Dica: não é bom. Mais cedo, informamos que em março a Rússia superou o recorde de perdas em um único mês de combate registrado em 2026. Essas perdas talvez até tivessem algum significado, pelo menos na mente insensível de Putin, se tivessem resultado em algum ganho. Não foi o caso. Segundo o Independente, a Rússia não fez nenhum avanço na linha de frente durante março, sendo essa a primeira vez em 2 anos e meio que isso acontece. A Ucrânia, por outro lado, conseguiu alguns avanços. Não foram muitos, mas 9 km², ou 3,47 milhas quadradas, é melhor do que nada. E a Ucrânia não precisou sacrificar 35 mil soldados para conquistar esses avanços. É isso que acontece quando a maioria dos seus soldados morre antes de chegar à linha de frente. A linha de frente não se move. Isso deve ser humilhante para a Rússia, já que 2025 não foi marcante para seu avanço na Ucrânia. O National Interest diz que a Rússia sofreu cerca de 415 mil baixas em 2025. Ankur Narayan, conselheiro para assuntos político-militares da delegação do Reino Unido na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, aponta um número um pouco mais alto. Narayan afirma que o número de baixas da Rússia em 2025 foi de 420 mil e acrescenta que a Rússia suportou essas perdas apenas para conseguir colocar as mãos em míseros 0,8% da Ucrânia. Esses avanços foram conquistados antes que as zonas de morte da Ucrânia se tornassem tão eficazes a ponto de destruírem 90% das tropas russas antes que chegassem à linha de frente. E ainda assim foram patéticos. A Rússia perdeu um exército inteiro em 2025.
Na verdade, vários, conforme a nação de referência. O próprio Reino Unido tem apenas 141.330 militares ativos, o que é aproximadamente um terço do que a Rússia perdeu para conquistar menos de 1% da Ucrânia em 2025. Agora a Rússia está pior que no ano passado. Vozes importantes na Rússia começam a se rebelar. Kotinok, que divulgou o dado dos 90%, é só uma delas. Blogueiros militares nacionais criticam o comando militar russo e, às vezes, Vladimir Putin. Alexei Sikonkian afirma que os comandantes da Rússia agora estão gastando os recrutas recém-chegados de uma maneira antiquada, tratando-os como um recurso renovável, segundo o New Voice of Ukraine. Outro blogueiro militar chamado Alexander Korikovsky afirma que seria impossível para a Rússia voltar aos grandes ataques do passado, mesmo que tivesse o equipamento, pois suas perdas aumentariam 8 vezes, sem nenhum impacto real na linha de frente. As palavras de Sikonkin mostram como Putin não levou em conta como a Ucrânia transformou o campo de batalha. As perdas russas são tão grandes que o recrutamento de voluntários não consegue suprir. Março foi o 4º mês seguido em que as baixas russas superaram o recrutamento, segundo a TVP World. Soldados russos definitivamente não são um recurso renovável. Eles estão começando a se tornar mercadorias mais valiosas, apenas pelo fato de estarem dispostos a se alistar. E ainda assim, a maioria nunca chegará nem à linha de frente antes de morrer. Vamos dar a palavra final para Kotinov. Segundo o analista militar russo, a linha de frente se transformou em uma zona de movimentos localizados e puramente táticos, com avanços e recuos de pouco mais de 100 metros por dia. Então ele solta outra bomba. Nesse ritmo, a guerra duraria 100 anos sem exagero. Putin não pode esperar um século pela vitória na Ucrânia. Com 90% de seus soldados mortos antes de atirar, resta pouco a esperar. A ofensiva da primavera destaca como a situação da Rússia na Ucrânia está ruim atualmente. Já falamos que essa ofensiva vai mal. Os detalhes são ainda piores. Algo estranho ocorre em Donetsk. Soldados russos são enviados para lutar numa campanha de primavera que prometia vitória à mãe Rússia. Algo está errado. Soldados morrem em número recorde enquanto algo atravessa as fileiras russas como nunca antes. Donetsk virou zona de morte. As perdas russas são tão graves que impactarão por 100 anos, pois aliados de Putin têm medo de lutar. Isso não aparece na narrativa de Putin. Segundo o líder russo, a Ucrânia está prestes a colapsar. Donetsk e o Donbass cairão diante da ofensiva de primavera, lançada pela Rússia em março. A máquina de guerra selvagem da Rússia vai varrer a Ucrânia, e até o final de 2026, Putin terá exatamente o que quer. É inevitável, é imparável. Isso é um completo absurdo. Apesar da Rússia indicar disposição para negociar com base na suposta força de Putin, na realidade suas tropas mal treinadas estão morrendo em grande número na Ucrânia. Isso fica mais evidente em Donetsk, região que a Rússia mais deseja e onde ainda falta conquistar 1/4 do território. A ofensiva que deveria varrer Donetsk está na verdade causando mortes de soldados russos em uma escala inédita. Quão grande é essa escala? De acordo com o vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Pavlo Paliza, a Rússia está agora sofrendo perdas de 316 soldados para cada quilômetro quadrado, ou 0,386 milhas quadradas de Donetsk que é conquistado. Só de ouvir esse número já deveria ser o suficiente para fazer você se perguntar como é possível que o exército russo esteja fracassando tão gravemente em Donetsk. A situação de Putin piora ainda mais ao comparar os números atuais com os do passado. Há um ano, a Rússia ainda estava perdendo soldados demais em sua tentativa de tomar Donetsk. Só que naquela época, o número era de 160 baixas por quilômetro quadrado em Donetsk e 120 em média em toda a Ucrânia. O que estamos vendo aqui é que a Rússia está perdendo cerca do dobro de soldados do que perdia no primeiro trimestre de 2025 em Donetsk. E essas não são apenas baixas. O grande aumento das perdas vem junto com mais mortos em combate, o que é um desastre para as forças russas. Voltaremos a esse tema em breve, então continue conosco. Antes, vamos discutir o que a alta mortalidade e o progresso lento significam para a Rússia. As forças de Putin avançam lentamente em Donetsk, mas sem ganhos táticos. Em outras palavras, a Rússia não conseguiu conquistar absolutamente nada de significativo em Donetsk nos últimos 6 meses, sacrificando tantos de seus soldados no altar da arrogância de Putin. As perdas totais no primeiro trimestre de 2026 somam mais de 90 mil soldados russos, dos quais mais de 35 mil encontraram seu fim na terrível região de Donetsk. Isso agora causa tanto medo no coração de qualquer um dos capachos de Putin, que são designados para ataques naquela região. Março, em particular, tem sido um mês terrível para a Rússia.
O The Guardian informa que março foi o primeiro mês em que a Rússia teve quase nenhum avanço na linha de frente. No mês, a Rússia conquistou só 23 km², ou cerca de 8,9 milhas quadradas da Ucrânia. Janeiro e fevereiro, apesar das grandes perdas militares para a Rússia, ainda foram menos graves que isso. A Rússia tomou mais de 4 vezes esse território em fevereiro e quase 14 vezes mais em janeiro. Em março, quando a ofensiva de primavera começou, a Rússia caiu em estagnação, enquanto a Ucrânia devastava as forças de Putin como nunca antes. Ainda assim, Putin exige o Donbass. Em 31 de março, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que a Rússia impôs um prazo à Ucrânia. Saiam do Donbass nos próximos 2 meses ou a Rússia tomará a força. Como levar essa ameaça a sério, diante dos números atuais da região? Putin ainda está tentando conduzir as negociações de paz como se tivesse todas as cartas, quando a realidade no terreno é que a Rússia está sangrando com níveis recordes de mortes para conquistar território em Donetsk. Tome o Donbass à força, Putin. Quanto mais durar a luta ali, mais soldados russos morrerão. A matemática mostra isso. Neste momento, a Rússia ainda tem cerca de 7.000 km² de Donetsk para capturar. Esse território inclui o cinturão de cidades fortificadas, que você logo vai perceber que são fundamentais para as perdas que a Rússia está sofrendo neste momento. Se a Rússia mantiver a taxa atual de 316 baixas por quilômetro quadrado, as forças de Putin enfrentarão mortes em uma escala inédita nesta guerra. A Rússia precisaria sacrificar 2.212.000 soldados apenas para conquistar Donetsk, restando ainda o restante da Ucrânia para avançar depois. O Ministério das Finanças da Ucrânia diz que a Rússia perdeu mais de 1.300.000 soldados em 4 anos de guerra contra a Ucrânia. A taxa de baixas em Donetsk é tão alta que a Rússia precisaria quase dobrar suas perdas totais por uma parte relativamente pequena da Ucrânia. Mesmo assim, a Rússia negocia como se vencesse em Donetsk. Como Paliza destaca, quem observa as táticas de negociação da Rússia percebe que este é o padrão típico de Putin. Após fracassar em tomar Donetsk à força, a Rússia faz falsas alegações de superioridade. A Rússia costuma usar táticas de negociação, como impor prazos, quando percebe que está em desvantagem no campo de batalha. Então você pode tirar suas próprias conclusões sobre que tipo de sucesso eles têm na direção de Donetsk e a que custo. O avanço deles é mínimo. Os sucessos táticos em várias áreas são muito simbólicos. Não há nenhum sucesso operacional. Eles estão totalmente desconectados da realidade, afirma Paliza. Conclusões podem ser tiradas, nenhuma favorável à Rússia ou à viabilidade da operação militar especial de Putin. A Rússia não consegue manter sua versão dos fatos em Luhansk, uma das 2 regiões essenciais, junto com Donetsk, necessárias para reivindicar o Donbass. No fim de março, a Rússia declarou ter tomado Luhansk inteira pela 3ª vez. Parece que o Kremlin acha que repetir algo torna as alegações mais críveis. A situação em Luhansk está longe de ser boa. A Rússia controla 99,84% do oblast. No entanto, os assentamentos de Novoiharevka e Nadia ainda resistem, segundo a Ucrânia. Isso mostra que a Rússia nem consegue dizer que tomou um território que já era para ter ocupado. Novamente, é desespero. Falsas alegações estão sendo feitas para sustentar uma narrativa de domínio, que é desmentida assim que você observa a taxa impressionante de perdas russas em comparação com os ganhos mínimos que estão sendo obtidos no Donbass. Esses problemas são graves e merecem a atenção do Kremlin. Mas por trás de tudo isso existe um problema ainda maior, que torna o que está acontecendo com a Rússia em Donetsk ainda pior. Esse problema, por si só, muda tudo. E aliás, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. Explicamos isso diariamente. Mas qual o motivo das dificuldades da Rússia em Donetsk? Militar saindo. O analista Andrew Perpetua revelou tudo em uma postagem de 8 de abril. Ele destaca que a Rússia não deve se preocupar apenas com a alta taxa de baixas e os ganhos territoriais quase inexistentes em Donetsk. Atualmente, o número de soldados russos mortos em combate é recorde. Após analisar cerca de 300 vídeos por dia de mais de 2.000 fontes nas redes sociais, Perpetua descobriu que março de 2026 registrou a 4ª maior taxa diária de mortos em combate que já vimos até agora na guerra da Ucrânia. Mas acabamos de dizer que a taxa está mais alta que nunca. E isso é ao longo de um período de 4 meses. Os 3 meses que estão à frente de março de 2026 são dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026. 4 meses seguidos com taxas de mortos em combate acima do esperado.
Em março, houve um grande aumento no número de soldados russos mortos em combate em relação ao ano anterior. Em março de 2025, 4.113 soldados russos foram mortos em combate. Em março de 2026, esse número aumentou para 5.771, o que representa um aumento de 40%, e eliminou a queda sazonal tradicional que normalmente vemos nos números de mortos em combate, quando a guerra na Ucrânia entra na primavera. O general inverno e a Ucrânia causaram grandes perdas à Rússia entre dezembro e fevereiro. Mas, à medida que o general inverno se retira do campo de batalha, a Ucrânia está compensando e matando mais soldados russos do que em qualquer outro período de primavera até agora. O desespero da Rússia está evidente. Sem Stalin, as forças de Putin ficaram desordenadas. Putin então piorou tudo ao tirar o Telegram dos soldados russos. Some a isso a disfunção das forças armadas russas, onde comandantes cobram subornos dos soldados para evitar a linha de frente. E instruções para suicídio são dadas às tropas mal treinadas, que seriam capturadas. Isso mostra como está a situação em Donetsk. E fica ainda pior. Mantendo o tema dos 4 meses, a TVP World relata que março também foi o 4º mês consecutivo em que o recrutamento voluntário da Rússia foi superado pelo número de baixas que ela sofreu. Depois que esse teto específico foi quebrado pela Ucrânia em dezembro de 2025, o período entre janeiro e março de 2026 viu a Rússia perder 85 mil soldados, enquanto recrutou apenas 80.456. Considere esses números junto à taxa de mortos em combate da Rússia e verá um problema maior. Mais soldados russos morrem na linha de frente do que nunca. Esses são soldados que nunca irão para um hospital, nunca irão se recuperar e nunca serão enviados de volta para a linha de frente. Eles se foram, eliminados permanentemente, no momento em que a Rússia enfrenta dificuldades para recrutar soldados suficientes para sustentar a ofensiva de primavera em Donetsk. Isso significa que a Rússia está cada vez mais incapaz de reenviar à Ucrânia soldados já recrutados após se recuperarem de ferimentos. Isso não pode acontecer. Muitos desses soldados estão morrendo, não só se ferindo. E tudo isso resulta em ganhos territoriais tão pequenos que parecem inexistentes. 316 baixas para cada quilômetro quadrado conquistado já é um número ruim por si só. Quando o território ocupado não traz vantagem operacional à Rússia e mais soldados russos morrem do que nunca, a crise vira catástrofe. Com tudo isso, voltamos a Donetsk. O epicentro de tudo o que Putin quer alcançar, tanto na ofensiva da primavera quanto na Ucrânia em geral, também é o motivo pelo qual a Rússia está sofrendo perdas tão enormes neste momento. Algo está devastando os soldados russos como nunca antes em Donetsk, e esse algo pode ser resumido em 2 palavras: cinturão de fortalezas. Putin costuma omitir que, ao dizer que as forças russas vão atropelar Donetsk, elas enfrentam fortificações inéditas após mais de 4 anos tentando conquistar a região. Esse cinturão contém 4 grandes cidades, cada uma delas fortificada enormemente, em parte devido ao tempo que a Ucrânia ganhou com o avanço lento da Rússia por Donetsk. Sloviansk, Druskivka, Kramatorsk e Konstantinivka estão todas no caminho da Rússia e, juntas, formam um arco protetor que impede a Rússia de chegar à linha administrativa de Donetsk, o que permitiria a Putin declarar vitória na região. Das 4, a Rússia só conseguiu se aproximar de Konstantinivka, sem ainda entrar na cidade. As outras 3 cidades do cinturão de fortalezas estão ao alcance dos drones e artilharia russos, mas as forças de Putin ainda estão longe das posições para ataques eficazes. Até em Konstantinivka, grupos russos de infiltração são eliminados pelas defesas ucranianas. A United 24 Media aponta que os primeiros ataques russos na ofensiva de primavera revelaram a dificuldade da Rússia em conquistar essas 4 cidades, pois Putin perdeu mais de 5 mil soldados e muitos blindados e equipamentos em poucos dias. Essa tendência não diminuiu. O exército russo está se lançando contra o cinturão de fortalezas e está sendo repelido todas as vezes. Agora pense nisso. Durante a guerra com a Rússia, a Ucrânia mostrou grande capacidade de manter suas localidades mais estratégicas por longos períodos. Em Donetsk, a pequena localidade de Chazivyar ainda resiste após mais de 23 meses de ataques russos. Pokrovsk resistiu por tempo semelhante, levando o Centro de Análise de Políticas Europeias a chamá-la de cidade onde Putin quebrou os dentes. Em Kharkiv, a Ucrânia não apenas defendeu a cidade de Kupiansk das ofensivas russas, mas também retomou praticamente toda essa localidade, eliminando milhares de soldados russos no processo. A Rússia levou anos e enfrentou muitos fracassos para progredir nessas cidades e assentamentos, devido às defesas firmes da Ucrânia.
Depois vem o cinturão de fortalezas, 4 cidades maiores que as anteriores, prontas para devastar as forças de Putin como nunca antes. As tropas russas passaram anos sob pressão e agora são enviadas para um fogo intenso que as destrói rapidamente. O cinturão de fortalezas é para a Rússia uma máquina de matar, já responsável por elevar as baixas, o avanço lento e as mortes em combate. A Rússia quase não tocou no cinturão de fortalezas. Por pior que esteja para Putin, a situação em Donetsk ainda vai piorar muito mais. A Ucrânia, é claro, planejou tudo isso. A desorganização entre as forças russas é um dos muitos motivos pelos quais o cinturão de fortalezas está se mostrando tão eficaz. Essa desorganização vai além dos cortes no Starlink e Telegram. Nos meses que antecederam março, a Ucrânia lançou uma grande contraofensiva que lhe permitiu avançar nas direções de Oleksandriivka e Ruliápola. Essas regiões são importantes, pois podem ajudar a Ucrânia a proteger Zaporízia, que é mais uma das metas de Putin para 2026. Mesmo assim, os avanços ucranianos em Donetsk impactaram a Rússia significativamente. Putin precisa retomar o território que a Rússia perdeu nos últimos meses. Para isso, ele precisa de efetivo, e esse efetivo não está vindo de um sistema de recrutamento que não consegue substituir os soldados que a Rússia está perdendo. Putin precisa retirar tropas da ofensiva em Donetsk e enviá-las na direção da contraofensiva ucraniana. Isso faz com que os ataques em Donetsk sejam mais fracos do que deveriam, especialmente porque sabemos que a Rússia está enviando alguns de seus combatentes de elite para Oleksandriivka e Ruliopóla. Os melhores da Rússia não lutam em Donetsk. Eles morrem em outros lugares, enquanto o resto, usado como carne de canhão, é destruído em Donetsk. Em seguida, entram os drones. As zonas de morte da Ucrânia, incluindo áreas com drones FPV fora do território defendido e na retaguarda russa, que agora podem ser atingidas por drones de médio alcance, são essenciais na defesa ucraniana em Donetsk. Drones causam mais mortes nas forças russas que qualquer outra arma. Em janeiro, a Político informou que drones causam 3 em cada 4 baixas na linha de frente da guerra na Ucrânia. Para contextualizar, isso significa que 237 dos 316 soldados que a Rússia pede para cada quilômetro quadrado conquistado em Donetsk estão sendo abatidos por drones. Em janeiro, cerca de 80% dos ataques ucranianos no campo de batalha foram realizados por drones. Monstruosidades metálicas que agora estão no ar, em terra e no mar, estão destruindo as forças da Rússia. Drones patrulham o cinturão de fortificações sem parar. Olhos atentos no céu vigiam as forças da Rússia enquanto tentam se infiltrar e avançar. Quando soldados ou equipamentos são vistos, drones FPV avançam rapidamente, enquanto drones de médio alcance atacam postos de comando, centros de operadores de drones e depósitos de munição na retaguarda russa. A Rússia não tem descanso em Donetsk. Estamos vendo agora o mito que Putin tenta perpetuar desde o início da invasão ser destruído. Esse mito existe desde antes da invasão. A Rússia seria um país tão poderoso que derrotaria a Ucrânia em poucos dias, mas isso logo foi desmentido. E todos os outros que vieram depois também ruíram diante da defesa da Ucrânia. O mito recente é que Donetsk vai cair em breve, e a Rússia está tão confiante que exige a retirada das forças ucranianas do Donbass até o fim de maio. Tudo o que abordamos neste vídeo destaca por que esse mito foi desmascarado. A vitória da Rússia em Donetsk está longe de ser inevitável. Putin está perdendo mais soldados do que nunca, e ele está sofrendo essas perdas por pequenas porções de território. O espectro da mobilização também ronda a Rússia. Putin não quer mobilizar. Ele sabe que a mobilização causará forte reação interna, pois o povo russo questiona por que uma vitória tida como fácil já dura mais de 4 anos, e agora exige convocar reservistas que não querem lutar. Paliza afirma que a Rússia já mobiliza secretamente há algum tempo. Mas para uma mobilização convencional, falta à Rússia o necessário para essa ideia funcionar. O mais importante, na minha opinião, é uma ideia que deve unir a sociedade e justificar a necessidade de tais ações, observa Paliza. Essa ideia não existe na Rússia. Não há unidade. Uma população perde mais do que pensava pelo desejo de um louco de garantir seu legado antes de morrer. Donetsk virou um grande incômodo para Putin. Se ele não mudar nada, seu fracasso em tomar a região será lembrado muito tempo após a morte de Putin, enquanto a Rússia lida com as consequências de uma guerra tão custosa. A ofensiva da primavera pode ser o golpe final contra a Rússia, não contra a Ucrânia. Você viu alguns motivos para isso. Era o início da ofensiva para acabar com tudo. Putin preparou o terreno para controlar o Donbass, mas não ocorreu como ele esperava. Russos entram em pânico e fogem antes que a Ucrânia os alcance.
Milhares não sobreviveram, e a Rússia teve seu dia mais mortal do ano. Isso assombraria Putin para sempre, se ele tivesse alma. A ofensiva de primavera começou muito mal para a Rússia, tudo por causa da Ucrânia. Na semana passada, as perdas russas aumentaram muito. Não por acaso, nesta semana, a Rússia parece ter iniciado a grande ofensiva de primavera e verão, que deveria ajudar as forças de Putin a conquistar o cinturão de fortalezas de Donetsk. Esse trecho de cidades é crucial para a Rússia conquistar Donetsk. No norte ficam Sloviansk e Kramatorsk, que o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, diz servirem como dois grandes centros logísticos. As forças da Ucrânia lutam em Donetsk. Ao sul estão Konstantinivka, Druskivka e Olekievo. Druskivka. Essas cidades formam uma forte linha de fortificações que a Ucrânia constrói há mais de uma década. Putin precisa conquistar essas cidades se quiser tomar Donetsk. A primavera de 2026 deve ser o ponto de partida. O comandante militar ucraniano Alexander Siersky relatou no Telegram um grande aumento nos confrontos nessas linhas, durante os 4 dias a partir de 17 de março. Entre 17 e 20 de março de 2026, as ações ofensivas do inimigo se intensificaram, explicou Siersky, acrescentando que tentaram romper as defesas das tropas em várias direções estratégicas simultaneamente. Batalhas intensas ocorreram ao longo de toda a linha de contato. No total, o inimigo realizou 619 ações de assalto nesses 4 dias. Com 619 ações de assalto em 4 dias, mais de 150 por dia, seria de se esperar que a Rússia tivesse feito grandes avanços. Não fez. A Rússia não atingiu a maioria, se não todos, os objetivos operacionais definidos por Putin para seus soldados. E para piorar para a Rússia, as forças de Putin passaram por algo que o presidente russo não previu. Putin queria um começo glorioso para a ofensiva de primavera. O que ele conseguiu foi o dia mais mortal da Rússia na guerra da Ucrânia em 2026. Você poderia até dizer que foi a semana mais mortal do ano para a Rússia. Mas chegaremos a isso em instantes. O dia mais doloroso para Putin foi 17 de março, provável início oficial da ofensiva de primavera. Nesse dia, o Telegraph relata que a Ucrânia matou ou feriu 1.710 soldados das forças russas. A Rússia perdeu muitos equipamentos, incluindo 29 sistemas de artilharia e 230 veículos e tanques de combustível destruídos. Segundo o Telegraph, uma tentativa de avanço em Zaporíjia foi contida. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia tiveram um dia excepcional, e 900 dos soldados mortos ou feridos foram atingidos por drones ucranianos. Esses números impressionam ainda mais por serem quase o dobro da média diária de baixas na Ucrânia nas últimas semanas. Segundo o jornal independente, até 17 de março, a Rússia perdia em média de 700 a 900 soldados por dia. Depois, esse número disparou para mais de 1.700. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é um indicativo de que a ofensiva russa da primavera começou. Não são táticas ou estratégias novas que nos mostram as pistas. O fato de que mais soldados russos estão sendo enviados para o moedor de carne nos mostra que Putin está colocando em prática a única ideia que ele tem para avançar. Envie mais bucha de canhão e você terá mais mortes. Uma ofensiva bem-sucedida não ocorre assim. Talvez Putin se console pensando que foi só um dia. Claro, foi um dia ruim para a Rússia. Horrível, na verdade. Quase todos os soldados enviados pela Rússia à Ucrânia retornaram feridos ou mortos. Mas isso seria o pior para a Rússia. E o sacrifício dos capachos de Putin prepararia o terreno para o avanço profundo de que a Rússia tanto precisava para começar sua ofensiva de primavera com força. Mas isso também não ocorreu. Segundo Siersky, a Rússia não atingiu a maioria, se não todos, os seus objetivos operacionais na primeira semana da ofensiva de primavera. Já o número de mortos seguiu aumentando. Entre 17 e 19 de março, Siersky revela que a Rússia perdeu impressionantes 4.840 soldados, que foram mortos, feridos ou de outra forma neutralizados. Quase 5.000 soldados de Putin foram eliminados em 3 dias. Isso representa uma média de mais de 1.600 soldados perdidos por dia. 17 de março pode ter sido o dia mais mortal do ano para a Rússia até agora, mas 18 e 19 de março não ficaram muito atrás. Siersky acrescenta que a Rússia perdeu um total de 8.710 soldados em uma única semana contra a Ucrânia, além de grandes quantidades de equipamentos militares e armas. Para a Rússia, o lento degelo do inverno na Ucrânia deveria ser uma oportunidade. Mas tudo que isso realmente proporcionou aos soldados de Putin foi ainda mais morte em uma escala que eles não viam em 2026.
O consolo de Putin é que as perdas russas se estabilizaram após o pesadelo de 3 dias. Segundo a TVP World, a Rússia perde cerca de 1.000 soldados por dia, com suas perdas nas 24 horas anteriores a 22 de março, somando 940 militares. 3 sistemas de defesa aérea, 3 tanques e o helicóptero militar, que é o segundo helicóptero que a Rússia perdeu entre 21 e 22 de março. Agora são só 1.000 por dia, Putin. Se a Rússia mantiver esse ritmo, perderá o efetivo da maioria dos exércitos modernos em um ano. Novamente, pelo 3º ano seguido. Brincadeiras à parte, essas grandes perdas da Rússia não surgiram do nada. A Ucrânia se preparou bem para a ofensiva da primavera e está destruindo as forças russas mais rápido do que Putin esperava. Vamos explicar como a Ucrânia está conseguindo isso em poucos minutos. Antes disso, vale a pena dar uma olhada mais de perto na ofensiva de primavera da Rússia e no que Putin espera alcançar ao sacrificar ainda mais de seus soldados ao moedor de carne da guerra na Ucrânia. Já citamos o avanço de Putin rumo ao cinturão de fortalezas de Donetsk, principal objetivo operacional da Rússia. Lembre-se que a seção do Donbass, cuja última parte é Donetsk, é a principal exigência de Putin nas negociações de paz com a Ucrânia. O líder da Rússia quer esse território para tentar construir uma narrativa de sucesso, já que a operação militar especial, planejada para derrubar a Ucrânia rapidamente, fracassou. No entanto, a Rússia também deseja avançar mais ao sul da Ucrânia e se preparava para isso no fim de 2025. Por isso, a Rússia tentava avançar na frente de Zaporísia no dia em que bateu o recorde de perdas, em 17 de março. A Rússia ainda precisa avançar além da frente de Pokrovsk. Embora tenham ocupado a maior parte de Pokrovsk, as forças de Putin estagnaram rumo a Roshina e controlam de forma instável os assentamentos próximos. Sem avançar por Pokrovsk, falta força ao avanço rumo ao cinturão de fortalezas para obter progresso real, como Putin deseja. Assim surgem situações como as que vimos em 17 de março e nos dias seguintes. A Rússia não preparou o terreno para alcançar os objetivos de Putin na ofensiva da primavera e verão. Isso ocorre porque a Ucrânia respondeu a todos os movimentos da Rússia. Quais são essas respostas? Vamos analisar em detalhes o que a Ucrânia fez, incluindo a grande ação no início do ano que arruinou os planos de Putin. Mas antes de irmos mais a fundo, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para apertar o botão e nunca perder nenhum dos nossos vídeos. Há 3 medidas-chave que a Ucrânia adotou em sua defesa contra a ofensiva russa de primavera, todas contribuindo para as enormes perdas sofridas pelas forças de Putin, além de um fator decisivo que virou o jogo para todos os planos de Putin. Antes de focarmos no principal, vamos dar uma olhada nos 3 fatores que contribuíram para as perdas. O próprio Siersky afirmou, segundo o Kiev Post, que a intensidade dos ataques russos fez a Ucrânia adotar novas abordagens assimétricas no campo de batalha. Siersky não detalha essas táticas, apenas afirma que as tropas ucranianas retomam a iniciativa e seguem recuperando posições. Com base nisso, podemos supor que o comandante-chefe da Ucrânia se refere às táticas recentes de busca e destruição para eliminar infiltrados russos, tentando criar defesas no território ucraniano. Vimos essa estratégia ganhar destaque quando a Ucrânia desmentiu as alegações de Putin de que a Rússia havia ocupado a cidade de Kupiansk no final de 2025 e no início de 2026. A Ucrânia rebateu a alegação, ressaltando sua falsidade e usando unidades de busca e destruição. Essas pequenas unidades foram criadas para enfrentar a estratégia russa de infiltrar poucos soldados em posições ucranianas, onde se escondem até receber reforços. A tática funcionou temporariamente, causando confusão para a Ucrânia atrás das linhas de combate. Com esquadrões de busca e destruição, a Ucrânia combate fogo com fogo. Ela enfrenta pequenas unidades russas com seus próprios esquadrões, atuando com operadores de drones para localizar infiltrados. Quando encontrados, esses infiltrados são isolados e eliminados, fazendo o controle russo sobre o território ucraniano desmoronar. Esses grupos de busca e destruição teriam desempenhado um papel importante na principal ação que a Ucrânia realizou para destruir a ofensiva de primavera antes mesmo que ela começasse. Fique com a gente até o final do vídeo e vamos explicar mais. A Ucrânia adotou unidades de busca e destruição como estratégia vencedora, mas não foi sua única arma contra as perdas devastadoras impostas à Rússia desde 17 de março. A Ucrânia intensificou ataques em profundidade contra a Rússia, tanto em território russo quanto em áreas ocupadas durante 2020. Essa estratégia que foi fundamental.
Vimos um exemplo perfeito desse aumento na prática no dia 9 de março, quando a Ucrânia lançou um recorde de 754 drones contra posições russas em um único dia. Militani relata que o Ministério da Defesa da Rússia afirma ter destruído 621 desses drones. Ainda assim, mais de 100 devem ter atingido alvos desde a Crimeia ocupada e os oblastes de Briansk e Belgorod até o interior da Rússia, próximos a Moscou. Esses números parecem refletir a escala dos ataques de drones russos contra as cidades e infraestrutura da Ucrânia. Isso ocorre porque correspondem à escala. A Ucrânia ampliou tanto sua estratégia de drones de longo alcance que já alcança paridade com a Rússia em ataques em profundidade. Segundo a Forbes, os ataques de longo alcance da Ucrânia vão mais fundo do que nunca. O surgimento do híbrido de míssil e drone Flamingo colocou a Ucrânia em uma posição em que pode despejar enorme poder de fogo contra alvos no interior da Rússia. Como fez em 20 de fevereiro, quando a Ucrânia enviou um Flamingo na direção de uma fábrica de mísseis russa em Votkinsk, que fica a 1.400 quilômetros, ou quase 870 milhas da fronteira da Ucrânia com a Rússia. Qual a relação disso com a ofensiva de primavera fracassada da Rússia e suas grandes perdas? Tudo depende do objetivo da campanha de ataques em profundidade da Ucrânia. Cada ataque que a Ucrânia lança contra o território russo nas regiões ocupadas da Ucrânia tem o único objetivo de degradar a máquina de guerra russa. No caso de Votkinsk, destruir uma fábrica de mísseis retira da Rússia projéteis usados contra a Ucrânia. Isso, por sua vez, significa que a Rússia não pode atacar tantos alvos no interior da Ucrânia, o que também permite que a Ucrânia concentre mais seus esforços em combater os ataques da Rússia na linha de frente. Vemos isso repetidas vezes com a estratégia de ataques em profundidade. Por exemplo, quando a Ucrânia destrói as defesas aéreas nos territórios ocupados, isso abre oportunidades para atingir centros de comando e controle, concentrações de tropas e pontos logísticos. Tudo isso enfraquece a Rússia na linha de frente e deixa suas tropas vulneráveis para serem eliminadas quando tentam realizar ataques. A Ucrânia está desestabilizando a Rússia internamente, e isso já aparece na ofensiva de primavera de Putin. Sob drones, chegamos ao terceiro ponto citado antes. A Ucrânia lançou enxames de drones FPV por todo o território, criando grandes zonas mortais que as forças russas precisam atravessar. Anteriormente, dissemos que 900 das mais de 1.700 baixas que a Rússia sofreu em 17 de março foram resultado de ataques das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. A implantação em massa de drones FPV explica esse número elevado. A Ucrânia pode produzir até 10 milhões de drones por ano, desde pelo menos o verão de 2025. Apesar de ainda não atingir esses números por falta de investimento, vemos que a produção de drones FPV é tão grande que as máquinas voadoras de morte da Ucrânia viraram a principal arma temida pelas forças russas ao avançar. A Ucrânia possui tantos drones FPV que há mais drones do que operadores nas forças armadas. Esse é até um bom problema de se ter, pois a Ucrânia mostrou habilidade em treinar operadores. O suprimento de drones está garantido, e a Rússia sentirá mais impacto, dificultando para seus soldados na primavera e verão com mais operadores treinados. Drones FPV da Ucrânia têm causado baixas significativas, além de eliminar soldados isolados. Em 20 de março, o Euromaidan Press informou que foi um drone FPV que derrubou um dos helicópteros Ka-52 da Rússia. A Ucrânia seguiu esse ataque ao helicóptero, enviando ainda mais drones FPV contra a tripulação do helicóptero, resultando na eliminação deles. É isso que as forças de Putin enfrentam em toda a frente. Dezenas de milhares de drones FPV e de reconhecimento zumbem sem parar sobre todas as áreas onde a Rússia busca avançar. Assim que um soldado ou equipamento é avistado, os drones descem e destroem. Ao combinar drones FPV e de ataque de médio alcance, que tornam possíveis ataques à retaguarda russa, a Ucrânia criou zonas de morte de quase 160 quilômetros. É de se admirar que soldados russos estejam sendo dizimados em grande número quando precisam atravessar tanto território infestado de drones, só para chegar a uma posição de onde possam lançar ataques. Finalmente, chegamos ao grande ponto que mencionamos antes. Este é o único fator, talvez acima de qualquer outro, que fez algo tão impensável para a Rússia que acabou paralisando a ofensiva da primavera, a tal ponto que começamos a ver as perdas que vemos agora. O fator é simples: a contraofensiva da Ucrânia no sul. Desde o início de fevereiro, a Ucrânia avançou rapidamente pelas posições russas no sul e sudeste do seu território, destruindo grupos de infiltração à medida que avançava, utilizando as táticas de busca e destruição que discutimos anteriormente. Até 3 de março, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmava que suas forças haviam recuperado 460 quilômetros quadrados, ou cerca de 177 milhas quadradas da Rússia.
Esta é a maior contraofensiva que a Ucrânia lançou desde 2023, e isso só foi possível, em parte, porque as forças russas foram privadas do acesso a terminais Starlink ilícitos, que lhes permitiam se comunicar nas linhas de frente. Esta contraofensiva é relevante no contexto da ofensiva de primavera fracassada da Rússia por dois motivos. Primeiro, o plano de Putin no sul era criar uma zona de amortecimento na região de Dnipropetrovsk. A zona de amortecimento deveria permitir à Rússia impedir que a Ucrânia enviasse tropas por esse acesso para apoiar seus soldados nas regiões de Zaporizhia e Donetsk, possibilitando que a Rússia atacasse ambas as regiões com mais força. Esse plano está encerrado por enquanto. A Ucrânia tem a suposta zona de amortecimento, o que significa que também pode fornecer apoio de tropas e logística para outras regiões da Ucrânia que precisem. O avanço russo para Zaporizhia foi especialmente impactado pela destruição da zona de amortecimento. Como a Ucrânia dificultou esses planos e encurralou a Rússia, surge uma segunda questão que mencionamos antes. A Rússia está sendo forçada a se enfraquecer para reagir à contraofensiva ucraniana. Reservas antes destinadas a Donetsk e Zaporizhia agora precisam seguir mais ao sul. O ISW afirmou em 19 de março que a contraofensiva deixou a Rússia praticamente encurralada, sem capacidade de lançar uma ofensiva total contra a cidade de Zaporizhia, ao mesmo tempo que tenta capturar Orokhiv no oeste da região. A Rússia não tem as reservas de que precisa porque a contraofensiva ucraniana está consumindo essas reservas. Em vez de permitir uma zona de amortecimento russa, a Ucrânia lançou uma contraofensiva em dois flancos, isolando forças russas que Putin considerava seguras e frustrando seus planos para a ofensiva da primavera. Por isso, tantos soldados russos estão sendo eliminados agora. A base para a ofensiva que a Rússia preparou no final de 2025 desmoronou sob seus pés. Além da perda do Starlink, os comandantes russos entraram em pânico. Só resta a eles ordenar que forças enfraquecidas ataquem a Ucrânia, pois qualquer outra ação contrariaria as ordens de Putin de avançar a todo custo. Os comandantes russos certamente não contrariarão o Kremlin. Então, temos o que vimos na última semana, um número recorde de baixas em 2026 no dia 17 de março. Semana em que a Rússia perdeu mais de 8.000 soldados ao lançar uma ofensiva de primavera sem avanços. Isso prepara o terreno para o que virá nos próximos meses. A ofensiva da Rússia em 2026 será ainda menos bem-sucedida que a do verão de 2025, que praticamente não alcançou seus objetivos operacionais. Algo quebrou no exército de Putin. Seus soldados estão desertando em massa após serem submetidos a um exército em pior estado do que nunca. Uma presença sombria agora paira sobre esses soldados, uma presença que lhes suga o ânimo e destrói suas almas, roubando deles qualquer vontade de lutar que possam ter tido um dia. E vai ficar muito pior, pois a Ucrânia está se preparando para girar ainda mais a faca na ferida, transformando o campo de batalha em um verdadeiro inferno. Tudo isso enquanto a Rússia fica cada vez mais desesperada. E aqui está o mais chocante. Não é a Ucrânia que destrói as forças armadas da Rússia, mas a própria Rússia. Vamos levá-la até a cidade sitiada de Chazivyar. Localizada na região de Donetsk, Chazivyar é um ponto estrategicamente importante porque fica em uma área elevada. E com a elevação vem a capacidade de disparar artilharia contra as áreas ao redor, além de melhor vigilância do campo de batalha e maior controle sobre drones FPV. A Rússia quer Chazivyar. Ela deseja muito a cidade, a ponto de já ter afirmado falsamente que a capturou, o que só pode ser visto como uma tentativa de aumentar o moral entre soldados que foram enviados para a morte tentando tomar Chazivyar. Chazivyar ainda está majoritariamente sob controle ucraniano, e os soldados russos ali criam caos no próprio exército, após se cansarem da presença sombria que os afeta. Essa presença não é dos drones ucranianos, embora eles sempre influenciem. É algo mais primitivo, do qual esses soldados foram privados, mas que precisam para sobreviver e lutar uma guerra. Todos sabemos o que é e precisamos para viver: comida e água. E a Rússia não oferece nenhum dos dois aos soldados que tentam capturar, o que a própria Rússia acredita ser uma das cidades mais importantes da guerra. Em um relatório de 16 de fevereiro, o Ukraine Today destaca comentários feitos pelo oficial de imprensa da 24ª Brigada Mecanizada Separada do Rei Daniel, Konstantin Melnikov. Ele afirma que, apesar da Rússia manter o objetivo de atravessar as defesas ucranianas em Chazivyar, tenta alcançá-lo expondo seus soldados a grandes riscos. O comando dele se recusa a enviar drones com suprimentos, munição ou água. Assim, pessoas ficam nesses esconderijos por semanas, às vezes até mais tempo, sem comida nem água. Nova estratégia da Rússia está matando as forças de Putin.
A estratégia é infiltrar pequenas equipes, geralmente com 2 ou 3 soldados, atrás das linhas de frente para atuar na retaguarda ucraniana. Esses soldados não estão lá para lutar. Tirando uma ou outra emboscada, só precisam se esconder e esperar reforços, como mais soldados ou um veículo blindado para ampliar a brecha nas defesas da Ucrânia. Tem sido uma estratégia suficientemente eficaz para permitir que a Rússia faça falsas alegações de captura de território para fins de propaganda. Mas também é uma estratégia que depende dos infiltrados se manterem escondidos por dias ou até semanas. E para que isso funcione, esses soldados podem precisar apenas do básico que todo ser humano precisa para sobreviver, mesmo quando drones não estão constantemente zumbindo sobre suas cabeças. A Rússia nega itens essenciais aos próprios soldados, causando impacto, como explica Melnikov. Em alguns casos, eles se rendem por não aguentarem mais. Às vezes, nossas tropas capturam o inimigo em contraofensivas. A 24ª Brigada sozinha capturou 8 soldados russos famintos na semana que antecedeu o 16 de fevereiro, além de matar 60 e ferir outros 40, segundo o Ukraine Today. Já diz muito quando o maior inimigo dos soldados russos não é mais a Ucrânia, mas a total indiferença do próprio país. Quem observa a Ucrânia e a Rússia não deve se surpreender com a indiferença de Putin por aqueles em quem confia para cumprir seus objetivos de guerra. Essa falta de cuidado está prejudicando o líder da Rússia, como você verá se continuar assistindo. Mesmo assim, isso não é novidade para a Rússia. A escassez de comida, água e suprimentos é característica, não defeito. Poucas semanas antes do relatório do Ukraine Today, a principal diretoria de inteligência da Ucrânia, HUR, divulgou no YouTube um áudio de um soldado russo relatando as condições impostas por seu país. O soldado disse que o uniforme agora fica nele, como se ele fosse um cabide. Por quê? Desnutrição. Não comemos nem bebemos nada. Se eu virasse de lado, você nem notaria, reclamou o soldado ao explicar que as entregas de comida para sua unidade quase pararam. Este é o exército da Rússia no século XXI. Surpreendentemente, esse soldado pode não ter uma vida melhor em casa. Como a Medusa relatou em novembro, cerca de 1 em cada 9 moradores da Rússia não tem acesso à água potável. Apesar de a Rússia ter algumas das maiores reservas de água doce do planeta, nem mesmo um programa de 2,5 bilhões de dólares, criado para aproveitar o potencial dessas reservas, ajudou. Provavelmente porque a Rússia precisa gastar muito mais do que isso para ajudar seu povo, e Putin prefere gastar mais dinheiro em sua invasão fracassada. A Rússia nem se dá o trabalho de garantir o abastecimento de água para 1/9 de sua população. A Rússia tem cerca de 143,5 milhões de habitantes, dos quais aproximadamente 16 milhões não têm acesso à água potável. Por que Putin mandaria comida e água à linha de frente se nem resolve os grandes problemas internos? Os soldados russos que estão tentando ocupar a Ucrânia vão se perguntar isso quando perceberem que o próprio país deles é a presença sombria que paira sobre suas cabeças. Essa presença não está mais só à espreita. Já consumiu soldados russos, como mostra a recusa de Putin e seus aliados em fornecer não só comida e água. Faltou até o equipamento básico para um soldado realizar um ataque de infantaria. Em novembro, o Telegraph relatou que vários soldados que atacavam na direção de Liman, em Donetsk, eram enviados sem capacetes ou coletes à prova de balas. É uma nova tendência, disse na época Igor Komok, vice-comandante do 2º Batalhão Mecanizado da Ucrânia. Ele revelou que só 4 dos últimos 20 grupos de assalto em Liman tinham capacetes na época do relatório. Para quem acompanha em casa, 80% desses grupos de assalto russos relatados não têm um dos equipamentos militares mais básicos. Outros soldados russos enfrentam condições ainda piores. Segundo o The Express, em dezembro, a Rússia não fornecia nem meias e roupas íntimas a alguns soldados. A informação não veio da Ucrânia. Feita pelo blogueiro militar russo Yuri Podolyak, que disse: "O que me surpreende é que, após 3 anos e meio de guerra, ainda não conseguimos fornecer meias e cuecas centralizadamente ao nosso exército." Lembre-se, Podolyak é basicamente um instrumento do Kremlin. Este homem nascido na Ucrânia tornou-se peça-chave na guerra de desinformação russa contra seu país. Se ele revela como estão ruins os suprimentos para as forças de Putin na linha de frente, a situação está realmente crítica. Diríamos que essa insensibilidade significa que mais do que alguns soldados russos estão percebendo que tem manchas marrom escuras se formando na própria cueca, mas eles nem estão usando cueca. É difícil surgir esse tipo de mancha quando você nem está sendo alimentado. Tudo isso é uma receita para a destruição em massa de soldados russos, algo de que a Ucrânia está tirando total proveito, como verá ao assistir até o fim do vídeo.
Também uma receita para a rendição de um grande número de soldados, como Melnikov sugeriu com seus comentários sobre o que está acontecendo em Chazivyar. 8 prisioneiros capturados pela Ucrânia em uma semana somam-se ao recorde de soldados russos rendendo-se, já que a bandeira branca parece ser o único recurso que lhes resta. Como relatado pela mídia United 44, no final de 2025, mais de 10 mil soldados russos foram feitos prisioneiros pela Ucrânia desde que Putin lançou sua invasão. Esse número, do Quartel-General de Coordenação da Ucrânia para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra, não revela tudo. De acordo com o mesmo grupo, 2025 foi o ano em que os números de rendição foram os mais altos até agora na guerra. Em média, entre 60 e 90 soldados russos se rendem à Ucrânia toda semana, e houve até um pico de 350 soldados se rendendo em uma única semana em agosto de 2024. A Ucrânia tem capturado mais soldados russos do que a Rússia tem capturado ucranianos desde junho de 2023, uma tendência que o Kremlin não tem chance de reverter. O motivo é que o Kremlin e sua presença sombria estão dando aos desertores russos muitos motivos para se deixarem ser capturados. Muitos desses soldados eram pessoas que não queriam lutar de qualquer maneira, mas foram atraídas por contratos com grandes quantias de dinheiro. Agora, eles chegam à linha de frente sem comida, água, capacetes, coletes ou meias. E Putin ainda espera que lutem. É claro que vão se render. Em vez de resolver os problemas que causaram o vexame das forças armadas russas, a Rússia parece apenas punir soldados que tentam se render e são capturados. A United 24 Media informou que alguns dos soldados que tentaram se render, a 24ª Brigada em Chazivyar, foram abatidos. Não pela Ucrânia, mas por drones FPV russos, que os atacaram mesmo vendo que seus companheiros andavam com os braços erguidos em rendição. Isso é um caos. O exército russo se devora pelas exigências implacáveis de Putin. Como você verá, a destruição do próprio povo pela falta de suprimentos e pelo desejo de Putin de viver em um mundo onde a Rússia é toda poderosa, leva Putin a atitudes desesperadas. Antes de continuarmos, você assiste ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, este é o momento ideal. Então, o desespero de Putin. Como isso se manifesta agora? Aprendemos bastante com o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, durante a Conferência de Segurança de Munique, segundo reportagem da United 24 Media, de 16 de fevereiro. Healey diz que a Rússia está tão desesperada por tropas para seu exército enfraquecido que busca tropas em lugares cada vez mais distantes. Ela precisa fazer isso. As notícias chegam de volta ao país, não importa o quanto Putin tente impedir. E os soldados na linha de frente contando histórias sobre o fracasso total da Rússia em fornecer o necessário para eles estão claramente impactando o recrutamento. A Rússia perde mais soldados do que consegue mobilizar atualmente. Em janeiro, a Rússia recrutou 9 mil soldados a menos do que perdeu contra a Ucrânia, mostrando que Putin enfrenta grandes dificuldades para encontrar pessoas que ele possa subornar, enganar ou persuadir a lutar por ele. Nada disso deveria surpreender, considerando o que já aprendemos. Enviar soldados famintos e sedentos, sem capacetes ou meias, resulta em tropas congeladas e ineficazes, tornando-se alvos fáceis para drones ucranianos. Segundo Healey, a dependência de soldados estrangeiros é tão alta que pelo menos 17 mil soldados norte-coreanos lutam pela Rússia na Ucrânia. Esses soldados, assim como muitos outros estrangeiros das tropas russas, são frequentemente recrutados sob falsos pretextos e forçados sob pressão, sem necessariamente perceberem que estão destinados à máquina de moer carne russa na linha de frente da Ucrânia, afirmou Healey em Munique. Bloomberg também cobriu a mesma conferência, destacando que o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, afirmou que o recrutamento russo está tão fraco que não foi só janeiro com desempenho abaixo do esperado. Nos últimos 2 meses, a Ucrânia eliminou mais soldados do que a Rússia pode recrutar. A Rússia não tenta enganar só soldados norte-coreanos para morrer na Ucrânia. Milhares estão chegando de lugares como Paquistão, Índia, Nigéria, Senegal e Cuba, relata Bloomberg. Muitos enfrentam as mesmas mentiras e enganos que o contingente norte-coreano da Rússia. O Kremlin promete benefícios, como vistos de trabalho e possível cidadania, para recrutar pessoas que foram à Rússia em busca de uma nova vida, mas acabam sendo usadas como soldados. Putin os reúne e os envia à Ucrânia para morrerem junto ao cada vez menor número de russos de fato nas forças armadas. CNN e France 24 já noticiaram o fenômeno dos combatentes estrangeiros. A CNN, na verdade, saiu na frente. Ela publicou uma matéria em novembro, revelando que a Rússia está usando engano e suborno para recrutar pessoas do exterior para lutar na Ucrânia. Os números que ela divulgou eram pequenos, pois afirmou ter provas de 200 estrangeiros de 37 países lutando.
Mas essa prova vem de combatentes capturados pela Ucrânia, então não é exagero dizer que há milhares, talvez dezenas de milhares, de não-russos lutando uma guerra russa que o povo russo já não quer. A menção a 37 países também indica que aqueles poucos que já mencionamos são apenas a ponta do iceberg. Quênia, Nepal, Tajiquistão e outros também serviram, sem saber, de bucha de canhão para a máquina de guerra de Putin. Na África do Sul, uma investigação estava em andamento em novembro, depois que as autoridades do país receberam pedidos de socorro de 17 homens que, de alguma forma, acabaram lutando na região de Donbass, após terem ido para a Rússia. A France 24 acrescenta a tudo isso, observando que o notório grupo de mercenários Wagner desempenhou um grande papel em forçar esses combatentes estrangeiros a irem para a Ucrânia. A emissora afirma ter provas de que cerca de 1.500 pessoas de 35 países diferentes, muitos deles no continente africano, onde o Wagner atua, foram enviadas à Ucrânia. Mais de 300 desses combatentes estrangeiros já morreram. Os números reais devem ser maiores, já que a Rússia até criou uma agência de viagens fraudulenta para enganar e recrutar combatentes estrangeiros para a Ucrânia. Quando falamos em combatentes, nos referimos à bucha de canhão. Quer caos na linha de frente? É assim que se consegue. Imagine o pesadelo em que esses soldados estrangeiros estão entrando sem saber. Já assustados ao serem enviados à Ucrânia, enfrentam comandantes que os mandam para a morte e colegas com quem mal se comunicam. As barreiras linguísticas já fariam com que ordens complexas de um comandante insensível se limitassem a indicar uma direção, basicamente condenando o soldado ao tipo de morte que o espera ao se aproximar de uma posição ucraniana. E se os soldados russos nem sequer estão recebendo comida, água ou equipamentos, dificilmente parece provável que esses combatentes estrangeiros estejam recebendo esses chamados luxos. Esse é o desespero de Putin. Criar um exército que não consegue comandar para substituir outro que ele destruiu em 4 anos. Como dissemos antes no vídeo, a Ucrânia está aproveitando tudo isso. Ela cria zonas de morte que as tropas russas, estrangeiras ou não, precisam atravessar antes de atacar as fortificações da Ucrânia. As linhas de combate na guerra da Ucrânia atualmente não são tradicionais. Em certas áreas da linha de frente, zonas de morte se estendem por até 20 quilômetros, ou cerca de 12,4 milhas de terreno assustador, repleto de drones e defesas. É para isso que a Rússia está enviando seus soldados, e não é preciso ser um gênio para ver que o inevitável está acontecendo. Antes, a Rússia perdia 6 soldados para cada baixa ucraniana, o que já é uma disparidade enorme, mas agora, em algumas áreas da linha de frente, perde até 25 soldados para cada baixa ucraniana. Putin e sua influência sombria geraram caos, e soldados russos sofrem as consequências da incompetência de seus líderes. Essas zonas de morte praticamente eliminaram a tática russa de ataques mecanizados em massa, segundo a Euromaidan Press em dezembro. Já era difícil para a Rússia manter ataques com poucos blindados, mas as zonas de morte praticamente condenam tanques e veículos a serem destruídos por drones ucranianos após enfrentarem minas, valas e dentes de dragão. A Rússia depende mais de ataques pequenos de infantaria. Pequenos grupos de infiltradores enviados sem equipamentos ou suprimentos, como em Chasiv-Yar, enfrentam a tarefa quase impossível de atravessar essas zonas de morte. Os poucos que conseguem sucesso acabam apenas esperando serem caçados e mortos pelos soldados e drones da Ucrânia. E matar é exatamente o que esses drones fazem. Cerca de 30 mil soldados russos morreram em janeiro e 35 mil no mês anterior, todos eliminados por drones da Ucrânia. A Ucrânia agora tem como meta chegar a eliminar 50 mil integrantes das forças russas de ocupação por mês até o final de 2026. O caos instaurado por Putin em suas forças armadas torna provável que essa meta seja atingida. O que já é terrível para os soldados que a Rússia força a ir à linha de frente, vai piorar muito mais. A presença sombria da Rússia persistirá. Isso acabará com qualquer chance de Putin ser lembrado como o conquistador glorioso que ele tanto quer ser. O futuro é sombrio para a Rússia, e esse futuro vai muito além das forças armadas do país. O país está perdendo seu senso de identidade, enquanto as táticas terríveis de Putin estão destruindo toda uma geração de pessoas que a Rússia precisa para se sustentar no futuro. Uma crise demográfica causada pelo caos de Putin se aproxima. Saiba mais em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show, enquanto acompanhamos, dia após dia, a decadência da Rússia rumo ao fracasso absoluto. E como sempre, obrigado por assistir.